Dica rápida de como utilizar o Orbit Pages de uma forma ainda mais fácil e mais profissional. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar formas de melhorar a sua primeira dobra. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir uma página qualquer aqui para edição, só para mostrar para você como fazer isso na prática. Um primeiro ponto sobre a sua primeira dobra no Orbit Pages é que já tem vários blocos prontos para sua primeira dobra. Então, caso você não queira inventar a roda, tem vários modelos já prontos que você pode simplesmente aplicar na sua página. Esse modelo aqui, por exemplo, já é um bloco pré-pronto que você pode simplesmente adaptar, alterar a imagem, alterar aqui o destino do botão, os textos. Todos são modelos de header que já estão prontos. Assim como você pode, por exemplo, adicionar direto aqui da biblioteca dessa aba de headers. Então tem header com captura, header com call to action, header com captura centralizada, header com vídeo captura, header com imagem captura e tem a header simples com menu. Todos esses blocos aqui eles já estão pré-formatados para ser a sua primeira dobra. Mas você também pode adaptar uma primeira dobra. E como que a gente adapta? A gente pode unir, por exemplo, blocos de conteúdo com blocos de call to action. Caso eu queira utilizar um bloco de header que já está pré-pronto, eu posso adicionar, por exemplo, aqui esse meu de header com call to action. É um bloco que ele não é um bloco de captura, né? Ele não tem um formulário de captura, mas ele já tem aqui um espaço para eu adicionar o meu logo, um espaço para eu colocar aqui a minha headline, a subheadline, uma imagem de fundo ou uma cor de fundo, o meu botão de destino. Posso escolher aqui as cores, posso alterar, eu não quero com imagem, eu quero apenas cor. Quero que seja um bloco todo preto, por exemplo. Pronto. Ó, já fiz a alteração, não tem imagem, depois é só alterar aqui os textos e as cores. Essa é uma forma de fazer. Mas eu quero, por exemplo, algo mais customizado. Eu quero algo que me dê um pouco mais de liberdade de edição. Beleza. Nesse caso, eu posso utilizar alguns modelos diferentes. Um dos modelos que eu posso utilizar é o modelo, por exemplo, de texto com imagem. Eu posso vir e aplicar aqui esse bloco de texto com imagem e depois aplicar um bloco de call to action, ou seja, um botão. Nesse caso, vou usar um botão simples. Eu tenho já um modelo também que eu posso vir direto aqui no de texto com imagem e botão. Qual que é a diferença dos dois? Eu posso utilizar esse bloco aqui como minha primeira dobra. Deixa eu subir ele para você ver. Ó, quero utilizar esse bloco como minha primeira dobra. E eu quero usar a mesma cor de fundo que eu estou usando aqui. Vou copiar essa cor de fundo do cabeçalho e vou aplicar nesse bloco aqui. E aqui eu altero as imagens, as fontes para branco e branco. Pronto, transformei isso aqui já numa integração direta com o meu bloco de cima para a primeira dobra. Nesse caso aqui, o meu botão ele fica integrado ao texto, ele vai ficar ao lado da minha imagem. Essa é a principal diferença em relação ao que eu vou fazer aqui agora. Nesse bloco aqui, funciona um pouquinho diferente. Eles estão separados. Altero aqui a cor. Altero aqui a cor. E nesse caso aqui, eu vou reduzir a minha margem de rodapé. Por quê? Porque eu vou integrar com um bloco de baixo. Se eu deixar que ele tenha um espaçamento muito grande, vai ficar estranho, vai ficar esquisito. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou alterar a cor do meu fundo. Tirar esse título. Vou tirar esse título. E vou reduzir um pouco a minha margem de topo. Não muito, vou reduzir um pouquinho. E pronto. A principal diferença, então, nesses dois é o formato que vai ficar o meu botão e o local onde ele vai ficar em relação à minha imagem. Nesse caso aqui, o texto, o título, o texto e a imagem, eles ficam lado a lado e o botão fica embaixo, enquanto no outro, o botão ele vai ficar ao lado da sua imagem. Essa é a principal diferença de fazer um modelo ou outro. Agora, o que eu não recomendo? Eu não recomendo que você faça, por exemplo, esse botão aqui com a cor, sei lá, preta de fundo. A não ser que você tenha um propósito específico. Mas nesse caso aqui, quando você quer criar uma espécie de harmonia, de integração, como se fosse realmente uma primeira dobra, eu recomendo que você mantenha todo com o mesmo padrão de cor
para que você possa fazer com que pareça realmente um bloco só. Aqui a gente está transformando dois blocos diferentes em um. Aqui a gente está transformando dois blocos diferentes em um também. Esse bloco aqui é um, esse bloco aqui é outro. Deixa eu passar isso para cima. Tanto que quando a gente visualiza dessa forma, a gente vê aqui a limitação do preto, a delimitação do preto, e já mostra que ali sim eu estou indo para um outro bloco, uma outra dobra. Se eu passar esses blocos aqui para cima, eu estou unindo 3 blocos em um só, simplesmente fazendo a mesma cor em cada um deles. Então, aqui em cima eu tenho um bloco de menu, aqui eu tenho o bloco de texto com imagem e aqui eu tenho um bloco de botão simples. Eu posso também fazer, ao invés, eu não quero utilizar dessa forma, eu não quero que o texto e a imagem fiquem um de cada lado, eu quero que eles fiquem um abaixo do outro. O que eu posso fazer? Ao invés de utilizar um bloco de texto com imagem, eu posso utilizar um bloco de texto. O bloco de texto ele me dá muitas formas de adaptação. Então, ele é um bloco muito versátil. É o bloco mais simples e é o mais versátil também. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou centralizar os meus textos. E abaixo do meu texto, eu vou alterar aqui a cor de fonte, alterar aqui a cor de fonte também. E abaixo aqui do meu texto, eu vou adicionar mídia, ou seja, eu vou adicionar uma imagem. Eu vou ver se eu tenho algum mockup aqui, daí eu aplico diretamente um mockup aqui. Vamos dar uma olhada. Ah, eu tenho aqui. Pegar e aplicar esse mockup aqui, por exemplo. Eu vou centralizar. E daí eu tiro esse aqui daqui. Passo esse para cima e passo esse para cima. Pronto. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu alterei então para ser uma exibição de um bloco de texto com a imagem aplicada, tudo centralizado. Como eu estou usando a mesma cor de fundo em tudo, parece que isso aqui tudo é um grande bloco. Deixa eu reduzir a minha margem de rodapé aqui. Então ficou como se isso aqui tudo fosse um grande bloco, né? Esse menu, mais o meu bloco de texto, mais o meu bloco de botão simples. Tudo parece um grande bloco, só que na verdade são 3 blocos isolados que eu tenho que editar separadamente. Mas o visual deles, no momento que eu uso a mesma cor de fundo em todos, ou eu uso o mesmo padrão de imagem, uma repetição de imagem de fundo, eu tenho uma imagem que eu posso fazer ela se repetir ou se expandir, ou se mesclar, botar um degradê, eu posso fazer essas variações do meu fundo, mas criando aqui uma unidade para que pareça tudo a mesma coisa. E depois sim, no bloco seguinte eu crio uma quebra visual. Aqui eu fiz em preto, eu vou botar em branco só para criar uma quebra mais brusca. Já que eu estou usando uma cor, um azul escuro ali em cima, quando eu botar para o branco, olha como a quebra já fica mais brusca. Eu consigo delimitar bem qual que é a divisão da minha primeira dobra para o restante da minha página. Eu consigo fazer algo parecido também utilizando vídeo, só que ao invés de utilizar o bloco aqui de texto com imagem e botão, eu vou utilizar um bloco de texto com vídeo e botão. Daí nesse caso aqui, eu vou alterar o meu vídeo, né? Vou colocar um vídeo aqui, vou alterar aqui a cor de fundo, para que seja a mesma. Então o princípio é o mesmo. Eu peguei 3 blocos diferentes, ou nesse caso nem precisa desse aqui, pode ser 2 blocos diferentes, porque ele já tem um botão de ação, então é desnecessário esse aqui. Então eu integrei 2 blocos diferentes, o bloco de menu e o bloco de texto com vídeo e botão, e eu criei uma nova primeira dobra aqui para minha página, diferente das anteriores, mas que eu ainda consigo criar essa demarcação visual. O que eu recomendo é sempre você unir esses blocos que você quer deixar marcados como sua primeira dobra. Então, se você tem um bloco de botão separado, sempre tente fazer a mesma cor de fundo dele com o bloco do seu conteúdo, o bloco onde vai estar sua headline, subheadline, vídeo, imagem. Esse aqui, mostrando e falando aqui, parece óbvio, mas na prática o que acontece é que a maioria das vezes a gente vê blocos que são completamente isolados. Um bloco onde tem a headline, subheadline, às vezes uma imagem, um mockup, e embaixo, numa cor diferente, uma formatação diferente, um bloco de botão. Esse aqui é um formato de acabamento que vai dar muito mais, uma cara de muito mais profissional para sua página. Ele traz um ar de profissionalismo muito maior do que se você simplesmente fizer esses blocos, cada um de uma cor, todos eles mesclados ali, sem uma identidade visual muito clara, sem uma linha de raciocínio
do visual da sua página muito claro. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais!